Vamos ver se o povo pegou a visão. Se a galera pegou a visão da live de hoje. Que eu mudei o horário. Eu acho que eu mudei o horário a tempo, né? Olha ele tava bem atento. Sejam bem-vindos, Joe, Amanda, Luciana. Muito bem, muito bem. Arnaldo também, ó. É isso aí. Deixa eu ver se chega mais algumas pessoas. Boa noite, Belchior. A galera ficou ligada, viu, no horário que mudou hoje. Muito bem. Ai, que bom ver vocês. Temos um noveleiro aqui. Tome vergonha. Luane. Quem aguenta com o Joe? Não sei nem que hora começa nem termina a novela. Ai, obrigado, José. Tiago, sejam bem-vindos. Ai, o nome que eu não consegui ler. Muito bem, boa noite, José e Paulino. Vamos para mais uma live, quase que eu não faço live hoje. Eu não tô bem nessa pandemia não, viu? Inclusive ia falar sobre isso agora. Tô assim muito medrosa, sabe? Se eu pudesse eu não botava a cara fora de casa. Amanhã eu tenho que ir no médico, tô assim. Porque se eu pudesse eu não sairia, né? Tô com muito medo do que tá acontecendo nesse país. Tô muito ansiosa. Porque a gente não vê perspectiva de melhora, de mudança. E aí... tá amarrado. Em nome de Exu, esses dois, ó. Ó, Tiago, tu me deixa, viu? Sedom, bom te ver aqui, Sedom. É isso mesmo, rapaz. Olha, Tiago, você vai pra lá com suas primas, viu? Com seus primos. Com o beijo da Casa Branca. Eita, então já tem uma galerinha aqui hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre poder político. E eu botei organização, nem Dejanira e nem Espartacus, nenhum dos dois, por favor. Organização e faltou falar planejamento. Que pra gente falar hoje sobre isso, eu não estou falando de organização das nossas organizações. Eu estou falando da necessidade que se tem de planejar e organizar as coisas que a gente vai construir. Olha, ela tá com o perfil dela e o perfil de identidade. Aí eu tô muito chique, viu? A Bayomi, tô sentindo falta de você no Facebook. Não tá acompanhando minhas lives lá no Facebook? Você, André Ângelo. Ai, hein? Então vamos lá. Poder político, organização e planejamento. Que bom que vocês chegaram cedo. Acho que vou até mudar esse horário para 8h30, viu? Que aí chegou todo mundo cedo. Quando eu faço 8 horas, demora um pouquinho, né? Mas chegou todo mundo cedo, né? Vamos lá, vamos conversar. Você não vai conseguir criar organizações pretas com o pó de piripim. Você não vai conseguir criar organizações pretas num passe de mágica, porque nós sabemos que nós estamos desconectados da nossa base ancestral, que nós não estamos na nossa pátria e que nada aqui está... Valeu, Abayomi. Deixa eu fechar aqui como é o nome? Não perturbar, porque toda hora é uma notificação e eu não me lembro de fazer isso antes de começar a live. Eu sempre me perco nisso e aí fico recebendo notificação, ligação, isso me atrapalha demais, né? Então, como nós estamos desconectados da nossa base ancestral, a gente não tem como criar as coisas do nada.
Quem consegue fazer isso são os brancos, porque eles têm toda uma estrutura, toda uma sociedade voltada para que eles construam as suas coisas. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que entende muito, que é da página Orixás Pedagogias, que entende muito de candomblé, para ela dar um curso, mas não foi dar um curso porque eu acho que candomblé se aprende em curso, é porque nós estamos tão desconectados que até quando você vai nos terreiros, você vê muito sincretismo, você vê muito embranquecimento e você vê que as pessoas de terreiro também estão desconectadas dessa forma de lidar com a espiritualidade, essa forma preta de lidar com a espiritualidade. E aí eu sinto falta disso, como eu não aprendi a minha vida inteira, e quando me tornei evangélica, aprendi a demonizar a espiritualidade africana, eu tenho essa necessidade de aprender com quem estudou, com quem sabe, com quem foi lá na base africana para entender, né? E aí eu gosto muito de ouvir gente que entende de candomblé, eu gosto de ouvir os itãs, né? Eu sou muito apaixonada pelos itãs. E é uma coisa que eu quero usar de instrumento pedagógico na minha sala de aula, porque as nossas crianças precisam aprender sobre espiritualidade africana desde pequeno, sabe? Então a gente precisa reconectar. Isso aqui é a rinite, viu? Chegando, o tempo aqui na Bahia tá mudando. E aí desde ontem, quem tá acompanhando a live sabe que esse olho meu tá coçando, que tá uma bagaceira, né? E aí, nenhuma estrutura começa da noite pro dia. Primeiro você descobre o que precisa ser feito, você encontra pessoas que têm o mesmo objetivo que você e você planeja a ação, né? A gente já descobriu o que precisa ser feito. A gente precisa ter nossas organizações pretas, a gente precisa fechar a educação dos nossos, a cultura dos nossos, o financiamento dos nossos. Agora a gente precisa encontrar pessoas que estejam na mesma vibe que a gente. Por exemplo, se você quer montar um centro cultural, você precisa de pessoas que entendam de teatro, de direção, de audiovisual, de essas coisas todas que precisam para criar algo cultural, né? E pessoas que tenham isso com base preta, que entenda sobre cultura preta, para que a cultura que seja feita nesses lugares não seja embranquecida, não seja misturada, não seja miscigenada, né? Então, você encontra essa pessoa e você aí, como tem o mesmo objetivo, você junta com essa pessoa e vai fazer. Eu sou professora, né? E eu conheço poucas professoras que estão... Eu conheço muita gente boa. Menino, o olho tá coçando demais. Eu conheço muita gente boa que trabalha com educação, inclusive de educação preta, mas que você vê uma misturazinha. Sempre tem uma misturazinha, sabe? E aí eu preciso fazer essa educação preta. E o que foi que eu fiz? Eu vou juntar com pessoas que têm os mesmos princípios de nacionalismo preto que o meu, de Salvador, e aqueles que não souberem trabalhar com educação formal, eu vou formar, porque a base preta essas pessoas já têm. Só falta aprender a trabalhar isso para ensinar. Por exemplo, eu quero montar uma turma de alfabetização de crianças e de adultos para ensinar a ler e escrever com textos com base africana. Eu posso fazer isso que eu sei fazer, mas eu vou formar outras pessoas para fazerem isso. Inclusive quero formar pessoas de terreiro, para que em cada comunidade a gente não sinta falta disso. Por exemplo, eu faço em Cajazeiras 11, aí tem alguém na Cajazeiras 8 que quer fazer o mesmo trabalho. Então, a minha intenção é dar formação para que essas pessoas façam a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente precisa encontrar essas pessoas que querem ser parceiros da gente. Eu já encontrei aqui Leandro, Adelmo, deixa eu ver quem foi mais.
Tem uma pessoa que saiu do Face também que disse que queria se voluntariar. Tem Case. Algumas pessoas que já se voluntariaram para poder fazer esse trabalho aqui junto comigo, né? A gente não começou a coisa formal porque essa pandemia tá tirando o sono da gente, né? E aí a gente não vai ser irresponsável de começar um trabalho desse jeito, né? Constantemente vemos pessoas darem desculpas para nos acomodarmos e não construirmos nossas coisas. Ah, precisamos dos brancos para trabalhar. Olha, eu ouço muito isso nos meus vídeos, na minha página. Vou lhe dizer, viu? É muito negresco chegando e querendo dar opinião e dizendo que a gente não vai conseguir fazer. Como é que a gente vai fazer se a gente precisa dos brancos para trabalhar? Ai, vem pra cá, Sedum, vem pra Bahia, vem pra cá. Olha lá, mulher, eu mando te buscar, hein? Ai, ai. Então eu fico assim, ouvindo as desculpas que as pessoas dão. E antes de conhecer John Henry Clarke, de conhecer Garvey, eu já ficava pensando assim, quando eu procurava material para trabalhar com meus alunos e eu não achava, olha, Cláudio, e eu ficava assim, gente, não tem, e eu ficava perdida, e agora não tem musiquinha, não tem historinha, não tem, e a gente acha que não tem, porque nós estamos desconectados, porque quando você ouve os Itãs, você fica pensando, tudo que os evangélicos contam de história para as crianças, venha mesmo, hein? Ó lá, vou te cobrar. Eles fazem isso porque tem a Bíblia. E aí o que eles fazem? Eles só fazem tornar isso acessível à linguagem da criança, botar umas coresinhas e tal e vender, né? E aí os professores de escola dominical, né, compram e usam. E a gente acha que a gente não tem. Mas quando você vai ver, a gente tem tanta coisa que a gente não conhece, como os Itãs de orixás, como os contos africanos, os provérbios, as músicas de capoeira, as músicas de samba de roda, sabe, de maracatu, uma série de coisas que a gente não conhece por estarmos desconectados. Então, como a gente está muito assimilado a essa identidade miscigenada, embranquecida, a gente não consegue ver que nós temos sim material para ensinar os nossos, que é a nossa própria cultura, que é riquíssima. O que é que a gente sabe sobre os deuses de Maat, de Tote, Horus? A gente não sabe quase nada. Então, a gente tem todo um conhecimento para adquirir e para trabalhar. E eu estou falando isso na área de educação, gente. Né? Mas a gente tem na área de audiovisual, nós temos manifestações culturais que são pretas, né? Que a gente pode fazer. Nós temos artes marciais pretas, a gente tem aí a capoeira. A gente tem tanta coisa, a gente só não consegue ver fora da caixa que o branco fez para nós. A gente acha que o mundo é aquela caixa ali, sabe? E não é. No Identidáfrica tem 2 coletâneas de contos africanos da África Oriental e África Austral, Pois eu já baixei. Eu já baixei esses contos africanos. Além de ter baixado esses contos africanos, eu comprei 2 ou 3 livros de contos africanos também. Não é? Então a gente precisa pensar fora da caixa e buscar esse conhecimento que a gente ainda não tem, porque nós sabemos que fomos desconectados. Oriental, África Oriental, a Oriental eu falei, tem 2 Áfricas que você colocou, a Oriental e a outra, conserta aí pra mim. E aí, tem algumas pessoas que falam, se parar... Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Não. Eles são mais poderosos que nós. É outra desculpa que as pessoas usam. Mas, gente,
Eles não são mais poderosos que nós. Nós é que acreditamos nisso e damos poder a ele. Porque no tempo da escravização, eles nos acorrentavam. Hoje, a nossa corrente é mental. A nossa não, porque eu estou tirando todo o recheio possível. Mas a corrente do negro hoje, que não consegue ver fora da caixinha, é mental. E as pessoas se acostumaram a essa vida miscigenada e defende ela com unhas e dentes. Né? Então não é porque o branco é mais poderoso que você, é porque o branco ele acredita nisso, que ele é mais poderoso, e ele tem toda uma estrutura voltada para que ele faça isso. Ele tem pessoas voltadas para que ele faça isso, para que financie. Se o branco quiser abrir uma escola particular hoje, ele tem todo isso, África Oriental e África Austral. Ele tem todo um financiamento e parceria, principalmente porque empresas educacionais querem lucrar. Querem lucrar com a educação. E lucram mesmo. Então a gente às vezes não consegue fazer porque não tem conhecimento, ou porque não tem dinheiro e porque não tem parceiro. Mas a gente pode buscar. Isso, e a gente pode começar do lugar onde nós estamos. Não vai ser perfeito, mas isso vai se aperfeiçoando com o tempo. E a gente precisa entender isso. Que nada que a gente vai construir agora vai ser perfeito no início. Porque nós estamos nos reconectando. Mas a necessidade de fazer é urgente. Terceiro, a terceira desculpa. Como vou criar sem dinheiro? E isso a gente pensa assim. A gente gasta dinheiro com um monte de besteira, mas a gente não pensa em investir dinheiro na reconstrução do nosso povo, na reconstrução da nossa pátria, sabe? E aí, eu coloquei aqui, nós estamos tão assimilados pelas ideias de que precisamos dos brancos, que não percebemos que eles é que precisam de nós. Nós é que sustentamos o poder deles. Pense aí, se todos os pretos resolvessem não trabalhar. Você vai num supermercado, por exemplo, a maioria, sabe, gritante, que trabalha no supermercado, é preta. Se essa negrada dissesse, não vou mais trabalhar para branco, eles iam ter quem? Porque a maioria dos brancos não iam querer trabalhar como a gente trabalha, de subalterno, de limpar chão. Entendeu? Então nós temos um poder enorme, porque somos nós quem sustentamos todo o poder do branco. E não é só nas empresas não. Vejam as igrejas. A maioria que sustenta as igrejas são pobres, são pretos, que dão seu dízimo, que dão suas ofertas. Aquela igreja universal mesmo. Gente, o que eu já vi de gente vender vaca, a única vaca que tinha no fundo do quintal, de gente fazer cavaco para vender na rua, de gente pegar qualquer coisa, qualquer guia sua e ir vender para dar dinheiro na igreja, não é brincadeira. O dinheiro para investir na gente não tem, mas para o cigarro, para a cerveja, para entregar para o pastor, tem. É isso. A questão é que a gente está tão alienado que a gente não tem essa identidade de investir no que é nosso e construir o que é nosso. A gente só quer, é uma coisa que eu tenho pensado muito, Sedom, é disso que a gente precisa começar a fazer menos aquilo que a gente gosta, por exemplo, gastar rios de dinheiro comendo acarajé, rios de dinheiro tomando cerveja, tomando Pepsi, que eu não bebo cerveja, mas era viciada em Pepsi, já eu não aceito mais isso na minha vida, porque eu vou lhe dizer, a pessoa que gosta de Pepsi é essa daqui. Misericórdia, que paladar horroroso esse meu. Que a pessoa gosta de doce demais. Misericórdia, horrível. Eu não sei nem para que lado vai podcast, Lara. É Lara ou Yara? Boa noite, Patrícia. Eu não sei fazer podcast. Nunca pensei em fazer, porque eu não acho que não sei fazer. Mas eu acho que qualquer coisa eu aprendo aí. Mas eu nunca pensei, não sei qual é a vantagem de fazer podcast. Nunca pensei sobre isso. E aí, se a gente parar de financiar essas igrejas, se a gente parar de financiar
as cervejarias. Então, não se você parar de vez de tomar não, mas eu falo de você diminuir isso. Você não abre mão da cerveja, né, descarado? Mas a gente pode diminuir, Joe. Eu posso pensar assim. O dinheiro de 10 cervejas, eu vou tomar 6. E o dinheiro de 4, eu vou financiar alguma coisa preta. Ou eu vou guardar para construir algo preto. Sabe? Ele viu, Sedon, ó? É do copo, viu? Com força. Nunca vi um menino tão novo e gostar do copo igual esse daí. Esse gasta. É isso, Sedon. A gente gasta tanto em festa, né? Na África, no continente, em funerais. Eu pensei nisso uma vez, que meu irmão disse para o outro irmão, né? Que eu gastava muito com eles, que comprava pizza e fazia festival disso e daquilo. E por isso que depois eu procurava dinheiro e não achava. Aí eu comecei a pensar nisso, eu disse, rapaz, a gente fica o tempo todo querendo agregar, né, a família, e a gente gasta com isso. Por que não vou gastar com outra coisa? E aí eu resolvi gastar com o meu projeto. Pronto. Entendeu? Todo o dinheiro que entra vem pro meu projeto. Claro que eu, uma vez na vida, eu faço uma coisinha, né? Só pra gente aqui. Churrasco. Quem me acompanha sabe que eu faço uma coisinha só pra gente aqui, pra poder também me distrair, porque só trabalhar não dá certo. Tá um boom agora na pandemia? Eu não sei, vou pesquisar sobre isso. Gasto horrores com cerveja, né? Eu com Pepsi, viu? Era muita Pepsi, muita. E meu povo, todo mundo gosta também. Então era muito dinheiro. E eu tô começando a rever isso, sabe? Porque tanto prejudica a saúde, como é um dinheiro que você pode organizar para financiar nossas coisas. A gente pode, gente. A gente pode, porque quem vai na fé, na igreja evangélica, gasta horrores, sabe? Aperta de lá, aperta de cá e gasta, investe mesmo numa religião que maltrata, que oprime, que eles nem percebem. E a gente não quer investir nas nossas coisas. Não é doação, não, é investimento. Eu não tenho pena de dar num curso que vai agregar na minha vida, principalmente se for de coisa preta. Eu não tenho pudor. Eu não tenho medo de investir em coletivos pretos, sempre que há, só se eu não tiver mesmo. Mas se tiver uma vaquinha, um movimento para poder fazer, eu faço. Porque as pessoas dizem assim, só tá na internet falando. Mas esse tempo que a gente investe aqui, é um tempo que você poderia fazer outra coisa. E a gente está aqui porque a gente acredita que precisamos nos formar, sabe? É de estudo, é de gasto com streaming para você entender sobre essas coisas, é de tempo para você planejar tudo bonitinho. Se você for ver meus cadernos, ó, tudo isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui foi a live de ontem. Aqui tem outras lives, ó. Tudo isso aqui, ó. Anotado, você tá vendo aí? Não tem uma página branca, você tá vendo aí? Isso aqui tudo é de live. Isso aqui não é feito nos peitos, não. Alocé, não. Porque eu não assisto live de ninguém pra ouvir besteira. E eu não vou chegar aqui pra falar com vocês, falar algo que não seja necessário pra nós, pra nosso crescimento. Então, a gente fica assim, mas eu vou financiar porque a pessoa tá falando na internet, e eu nem peço isso, mas eu sou a favor de que financie sim, sabe? Do mesmo jeito que financia o pastor, que o pastor vive para cuidar das ovelhas na igreja, não trabalha, não faz outro tipo de serviço, trabalha para aquilo ali, sabe? Sou a favor sim, e financio coletivos de outras páginas que fazem isso. Eu não peço porque até pro projeto o povo já fica. Eu fiz uma rifa, o povo já ficou daquele jeito comigo. Imagine se eu vou fazer vaquinha para poder ninguém me financiar. Deus me livre, sabe? Vou fazendo enquanto posso fazer, porque não é brincadeira não, viu, gente? Esse projeto mesmo eu já gastei.
E eu tenho 2 doadores fixos que eu nem pedi, mas foram atrás e que se comprometeram. E eu fico muito feliz por isso, porque é muito gasto agora para fazer esse contrapiso aqui fora, para comprar material, para pagar pedreiro. Eu achando que podia fazer um monte de coisa. Quem disse? Material está um absurdo. Não é final não, nega. Você deu sorte, Lu, que hoje eu comecei a live 8h30. Comecei atrasada. Quem começou atrasado hoje foi eu. A nossa relação com o dinheiro é péssima, é isso mesmo. A gente não sabe organizar nossas finanças, a gente não sabe economizar e a gente não sabe investir nas coisas certas. A gente joga muito dinheiro fora, com muita besteira. Mesmo quem ganha pouco, a gente joga muito dinheiro fora e não sabe cuidar, né? Então eu tô repensando muito isso, tô assistindo vídeos sobre economia. O Quilombo Cotô vai fazer um curso de economia preta, eu tô doida para fazer, porque a gente precisa, sabe, seguir um caminho diferente. A gente precisa mudar, né? Então eu coloquei aqui, se a gente parasse de trabalhar, se a gente parasse de financiar igrejas e empresas, porque a gente consome produtos brancos, consumimos educação, consumimos cultura, sabe? Tudo isso a gente gasta demais com eles. Então eu fico pensando, a gente gasta demais com eles, nem percebe que está gastando. E a gente não quer investir nas nossas coisas, sabe? E se a gente parar de dar audiência, por exemplo, a TV branca, a Jornal Branco, a tudo que vai falar, que vai nos ferir, sabe? A gente vai parar com iFood, né? Ainda bem que eu nem uso assim. Mas eu falo do exagero. A gente pode organizar a nossa finança para poder financiar nossas coisas, sim. A gente não faz isso, e eu coloquei aqui. Nosso poder é imenso. Só não sabemos disso. Temos preguiça. A gente tem preguiça de pensar fora dessa perspectiva que a gente aprendeu. Porque, como eu já falei aqui numa live, nós gostamos de coisas enlatadas, coisas que vêm pronta. Parando para pensar, você tem razão. Sobra um dinheirinho, eu vou lá e tomo uns litrão, peço uma poção e o dinheiro vai embora rapidinho. Pois é, né? Tá vendo aí você? Podia estar financiando a Escola Preta de Manu, tá aí, ó. Ó, Joe, só você para me fazer rir, viu? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Que a gente não faz porque a gente tem preguiça. Às vezes porque não sabemos, mas quem está aqui assistindo essa live hoje está sabendo, entendeu? Que a gente tem esse poder, que a gente pode construir nossas coisas. Às vezes realmente a pessoa não sabe para onde ir. Como eu, quando comecei a pensar sobre criar material preto, eu também não sabia, porque eu dizia, não tem material com coisas pretas, falar com crianças. E é como John Henry Clarke diz: aquilo que você sabe fazer de bom, de melhor, faça para o seu povo. E é como o Garvey diz: se você não prestar para criar coisas que outras pessoas já criaram, você não serve para banana nenhuma. Entendeu? Se outras pessoas já criaram, por que você não pode criar? Logo nós, que viemos de um povo que criou milhares de coisas, inclusive coisas que os brancos usam como se fossem deles, que eles deturparam, como a universidade que eles deturparam, como a biblioteca, a forma de estudar, que tudo eles deturparam e roubaram de nós, né? Nós somos desse povo, gente, e a gente pode fazer, a gente pode recriar a nossa nação, sim. Agora a gente precisa querer. A gente precisa deixar de ter preguiça de fazer o novo, né? Que nem deveria ser novo, mas é. E a gente precisa também parar de ter essa ilusão de segurança com aquilo que é branco. A gente tem essa ilusão de segurança com o emprego branco, com, sabe, qualquer coisinha que o branco dá, a gente tem essa ilusão de segurança. Sabe, a gente fica com aquela música desgraçada na cabeça. Desculpe, viu, gente, eu gostava também da música, sabe, mas fala que negro sem emprego fica sem sossego. Isso é uma ideia desgraçada.
Porque nosso povo, desde sempre, sempre trabalhou, sempre se cuidou. Você acha que quando os negros foram libertos, sem casa, sem chão, sem emprego, eles ficaram parados se lamentando, olhando a vida acontecer? E deixaram passar por cima dele e morreram de fome? Não. Eles levantaram e foram vender seus acarajés, suas cocadas, sabe? Foram fazer aquilo que era necessário fazer para sobreviver. Sim, Lu, somos os criadores de tudo e os brancos plagiaram tudo. E deturparam muita coisa, sabe? Eu lembro que eu queria que meu filho mais velho tivesse autonomia. E ele sempre querendo um emprego, agora conseguiu um emprego. Um emprego que vai pagar salário mínimo, que vai humilhar, que vai tirar a saúde dele, sabe? E eu fico assim, eu queria mais pra você. Eu disse a ele, olha, não se iluda com isso e não se acomode. Não pegue esse dinheiro e vá comprar marralo. Se organize para fazer um curso, para poder ter o seu próprio negócio, para ter sucesso, o sucesso para o seu povo, não é sucesso para o branco, para gastar com o branco, fazer sucesso para o seu povo, para poder ser o empregador do seu povo, sabe? O povo preto é tão nobre que tradicionalmente os ensinamentos vinham da tradição oral, sem dogmas, sem livrinho para impor às pessoas. A palavra tinha força e poder, era o suficiente, é verdade. E hoje a gente vive numa sociedade letrada, né? Tudo é com livro, tudo é gráfico. Mas a gente pode resgatar a tradição oral, mesmo que tenha livros também. Mas a gente tem a obrigação de resgatar a tradição oral, de contação de história, de sentar junto, de debater, de conversar, né? A gente precisa disso. E aí eu fico pensando, hoje para termos credibilidade temos que ser chancelados pela academia e pelos brancos, é verdade, né? Você só vale se você tiver um título, né? Mas aqui a gente tem que mudar isso, né? Inclusive é sobre isso que eu estou falando, né? Que as pessoas que vão trabalhar aqui, que não são pedagogos, que não são formados em universidades, a gente vai sentar, a gente vai aprender, a gente vai ler sobre tudo que a gente precisa aprender para poder aplicar, entendeu? Eles não vão precisar fazer uma faculdade de pedagogia para poder ensinar as crianças. É muito triste isso. Então, a gente tem que parar de dar desculpa, a gente tem que parar de financiar a religião branca, de financiar a cultura branca, a educação branca, e começar a pensar que o pouco que a gente tem, a gente pode tirar um pouco desse pouco, porque um pouquinho meu, um pouquinho de Sedom, um pouquinho de Joe, um pouquinho de Patrícia, um pouquinho de Lu, vai fazer coisas pretas acontecerem, né? Nós temos o núcleo de Oscar Devereux de audiovisual, tem um site muito bom, que tem muito conhecimento, tem curso, e vocês podem financiar com pouco, com R$20, com R$30, sabe? Que é uma coisa que a gente vai fazer também na nossa escola preta, assim que eu começar a divulgar, de ter padrinhos para poder dar por mês fixo, o quanto puder dar, se é 30, se é 50, se é 100, né? Pra gente financiar nossas coisas, porque senão a gente não vai pra canto nenhum. Porque uma coisa, uma pessoa vir se voluntariar aqui hoje e eu pagar o transporte e a alimentação dela. E se essa pessoa tiver que ficar a semana toda, se disponibilizar para dar aula, para cuidar das crianças, ela vai viver de quê? De brisa? Não vai. Então somos nós da comunidade que precisamos financiar nossas coisas, não tem pra onde correr, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando sobre isso é que a gente que é pequeno tem essa responsabilidade. E aí eu lembrei daquela cena de Indiadaca, né, do Pantera Negra, quando ele olha para eles e diz assim: vocês estão vivendo aqui escondidos confortavelmente enquanto o nosso povo morre no mundo inteiro, sabe?
E aí eu fiquei pensando nisso, sobre quantos negros artistas estão aí com manutenção financeira muito boa, ganhando muito bem, obrigado, com suas casas avaliadas em 6 milhões e não fazem nem um terço do que pessoas comuns como nós estamos fazendo. Estão lá falando de racismo, mas estão se escondendo e vivendo confortavelmente, sem se importar com quem está morrendo cá atrás. Entendeu? E aí vão falar que vidas negras importam e vão chorar quando um dos nossos morre, mas em momento nenhum vai se mobilizar para mudar isso. Sabe por quê? Porque está tão assimilado, tão acomodado e tão seguro na casa grande, naquele quartinho no quintal que fizeram para eles na casa grande, que para eles, para eles tá bom viver, curtir a vida, viajar, dar dinheiro a branco e vender ideias brancas, produtos brancos e modo de viver branco. É foda, né? Mas a gente não tem que cobrar dessa gente não, porque essa gente escolheram um lado. É por isso que eu não sigo artista, não sigo. Eles escolheram o lado deles e a gente precisa juntar com quem está junto com a gente. Precisamos entender que se criarmos coisas para os brancos, se nós criamos coisas para os brancos, podemos criar para os nossos também. Imagine se cada preto que trabalha em emissora de TV, atuando, produzindo, dirigindo, criando figurinos, montando coisas, né, cenário, na logística, na limpeza, na maquiagem, investisse essa energia criando coisas nossas. Agora mesmo, se eu não me engano, foi Licínio Januário que criou uma TV preta, né? É integracionista, mas ele não fez. A gente tem Tyler Perry, que fez a primeira produtora preta do mundo nos Estados Unidos, para fazer filmes com pessoas pretas. Mas ele não dá um retorno à comunidade preta que sofre, que está lá alienada, que está nas mãos do branco. Não faz, pelo contrário, estava aí ostentando que gastou milhões no Walmart. E o Walmart é riquíssimo. Quantos desses estão lutando para fazer com que pessoas pretas tenham financiamento, sabe? E essa galera tem dinheiro. Então, todas essas pessoas que estão envolvidas no audiovisual branco, eles podiam fazer muita coisa pelo nosso povo, mas eles querem ter essa vida, esse conforto, esse lugarzinho na casa grande, e a gente já tem que se lembre. É o que eu digo, né? Se fosse na Revolução do Haiti, não ficava um vivo. Verdade. Do filme de quem? De Tyler Perry? Eu gosto também. Eu gosto dos filmes dele. Com as devidas críticas que a gente precisa fazer sempre. Então eu fico pensando assim, essa galera tem uma vida confortável e nem pensa na possibilidade de fazer algo diferente para o nosso povo. E aí você pensa assim, na época da escravização. Menina, assisti a Acrimônia, viu? Aquele filme me traz uma dor que só eu sei de onde é que vem. Já assisti 3 vezes a Acrimônia. E sofro demais com aquele filme, sofro demais. Sabe, é algo que é uma ferida aberta dentro de mim, né? Mas que a gente precisa ter muita cautela em tratar essas coisas para a gente não dividir nosso povo também, mais do que já está dividido, né? Então, o que eu quero dizer, eu não posso demorar aqui, 9h30 a gente tem que terminar, né? É isso, Cláudio. Eu gostei também, mas ele me traz uma dor assim, desde a primeira vez que eu assisti. Deus e eu é que sabe, é uma coisa que eu tenho sentido esses dias também, que eu não vivo falando porque a gente precisa de um povo forte, né? Não pode estar falando de dor o tempo todo, não. Que essas pessoas não fazem, que a gente não faz, e que Palmares e outros quilombos deram exemplo, sabe? É a Acrimônia. Em alguns está escrito em inglês com Y no final, né? Como se fosse Acrimônia, não sei como é que fala. Mas tem lugar que já está escrito Acrimônia, você pode procurar. Eu assisti
na Netflix, se eu não me engano. Na Netflix. Mas tem outro stream, é porque eu tenho um stream que vem junto com a minha internet, que é o Embi, e ele já veio junto. Ficou com medo de terminar de assistir? Eu não sei se você ia sofrer como eu, não, mas eu sofri bastante para assistir ele, sofri bastante. Mas eu assisti 3 vezes. Outro filme que eu já sofri bastante foi o American Song. Sofri muito com aquele filme, sabe? Mas a gente tem que pensar sobre algumas coisas quando a gente assiste ele. Tem na Amazon, na Netflix, né? Pois é. Eu assisti no Embi a primeira vez, depois assisti na Netflix. Não assisti esse não, Cláudio. Então, vamos focar aqui. O que eu tô falando sobre isso é que a gente precisa entender que os nossos ancestrais fizeram no momento que não tinha condição nenhuma. A gente dá tanta desculpa para não fazer as nossas instituições, para não criar a nossa sociedade preta. E a gente olha para os quilombos. Eu conheço apenas a história de Palmares, mas tem outros quilombos também. E você percebe que eles não tinham dinheiro, eles só tinham vontade de ser livres. Eles tinham vontade de ter autonomia, de ter autogestão, de ter autossuficiência, de não ficar debaixo da tutela do branco. E eles criaram Palmares, e eles criaram outros quilombos, sem ter financiamento, sem ter banana nenhuma. E nós, que vivemos numa outra época, que temos mais dignidade, que temos mais condição de fazer, não fazemos, sabe? Isso é muito doido. Quer dizer, num tempo de adversidade, de escravização, desculpa. É que essa cadeira me machuca muito, mas eu já ganhei outra cadeira. Dia 31 tá chegando aí, um seguidor, amigo me deu, né? Que é mais confortável, que essa daqui é horrível, né? Não aguento mais, me fere e toda hora eu fico me mexendo nela. Então, eu fico pensando nisso, que eles criaram Palmares e outros quilombos num momento de adversidade total, de privação, de violência, sabe? Porque para eles a liberdade era mais importante do que conforto. A liberdade era mais importante do que comer o pescoço da galinha que caía da mesa do branco. E eles conseguiram fazer isso. E a gente... deixa eu dar uma paradinha para responder a Lu. Lu, você fica feliz pela cadeira e eu fico mais feliz ainda, porque é uma pessoa que olha para mim como pessoa da mesma base ancestral dele e diz: Manu, eu assisto suas lives e eu não tô aguentando mais ver você nessa cadeira se mexendo, se trocando toda. Veja o valor da cadeira que eu vou lhe dar a cadeira. Eu achei isso massa, sabe por quê? Porque isso mostra que a gente está mudando o caminho para começar a olhar para os nossos da maneira certa. Eu fiquei muito feliz com esse presente que eu recebi. É uma cadeira e vai mudar a minha vida, porque eu não suporto mais. Não suporto mais, é difícil. E você sabe que cadeira pra gente gorda é babado, confusão e gritaria, né? Aqui em Pernambuco tem quilombo, o primeiro urbano do Brasil, chamado Xamba. Massa. Aqui também tem, na Bahia tem vários. O mais perto de mim é o quilombo do Urubu, né? Tem vários. E a gente precisa olhar para eles, para os nossos ancestrais, dessa forma, sabe? Que é mais importante ter autonomia, ter liberdade, do que viver confortavelmente no espaço do branco, porque no espaço do branco não existe liberdade, não existe autonomia, tudo é tutelado. Você só vai poder falar aquilo que vai agradar a ele, você vai poder fazer aquilo que vai agradar a ele, sabe? Então a gente, deixa eu olhar aqui o horário, olha, falta 15 minutos, eu não posso me perder, né? E aí a gente precisa ter estratégia, planejamento e organização para ter nossas coisas. Porque a gente pode pensar assim, é difícil?
mas a gente pode fazer. Mesmo tendo pouco dinheiro, mesmo não tendo espaço, mesmo não tendo milhões de parceiros, a gente pode. A gente só tem que descobrir qual é o nosso objetivo, em quanto tempo a gente precisa fazer isso. E eu estou fazendo isso com relação ao meu emprego, porque eu preciso sair dele. E aí eu estou organizando minha vida para sair mesmo, né? Como a gente vai fazer, o que a gente precisa para fazer, né? E as pessoas que vão fazer isso com a gente. E aí eu assisti a uma série, né, que é uma das indicadas pelo CFK do Quilombo Couto, chamada Bárbaros, na Netflix. E nessa série Bárbaros são 1000 homens que derrotam 15.000 soldados romanos, que até então nunca tinham sido destruídos. Eles faziam miséria onde eles quisessem. E aí eles dominavam essas aldeias, né, esses pequenos povoados de pessoas que eram pobres, né, que são chamados de bárbaros. E aí tinha várias aldeias. Só que uma das coisas que eles faziam era trocar a paz que aquele povo tinha pelos seus filhos. E aí um rei deu o seu filho para Roma, e esse menino chorava e gritava: porque você está fazendo isso comigo, você está fazendo isso comigo. Mas é aquela coisa, ele fez isso para poder ter paz. São as concessões que a gente faz com o branco para poder ter essa falsa paz. Mas é uma falsa paz, porque a tutela continua sendo do branco. Porque vai chegar um momento que ele vai tirar a sua paz. E era isso que Roma fazia. Quando eles bem queriam, eles iam lá violentar, eles iam lá pedir tributo. Entendeu? E é isso que a gente vive. Então, esse filho dele foi educado por Roma, educado por esse cara lá que eu esqueci o nome, esse opressor. E ele tentou tirar a identidade desse menino e criar ele como filho. O menino era muito inteligente, aprendeu tudo o que ele disse, sem esquecer dos ensinamentos do seu pai. E quando ele se tornou adulto, ele tinha total confiança desse cara, que para esse cara ele era o pai dele, ele era o filho. Entendeu? E aí, nesse momento, ele disse para o filho adotivo, que era filho, na verdade, do outro rei, que ele deveria ser rei daquele povo. E ele fez o pai dele se matar. Se ele não se matasse, Roma ia matar ele, para poder o filho tomar o lugar dele, achando que ia ser melhor, porque o filho ia ser fiel a Roma. E o filho fez, como aquele detetive, lembra que eu falo sempre do detetive que interrompeu a passagem, que bloqueou a passagem, The Spook, alguma coisa, que está lá na Blackflix, não está mais no núcleo de Oscar de Berro, está na Blackflix. E aí ele disse para o rei que ele ia ser rei, e chamou todos esses povos que estavam envolvidos naquele processo de escravização, de domínio, para que eles se juntassem para se libertar. E eles diziam: mas nós somos poucos, a Rosiane, nós somos poucos, nós não vamos conseguir. E ele disse: nós somos poucos, mas somos nós quem conhecemos a nossa floresta. Sabe? E aí o que aconteceu? Essa liderança, ele era uma liderança que conhecia o inimigo, ele sabia as fraquezas do seu inimigo, ele sabia como o seu inimigo agia. Era uma liderança que tinha um foco, sabe? É isso que eu quero meu povo livre. E ele não se dizia nem para a direita nem para a esquerda, que não colocou seus sentimentos acima do objetivo, mesmo ele tendo criado um vínculo com o pai. Ele não levou isso em consideração. Ele não levou em consideração nem o sentimento que ele tinha pelo próprio amigo, porque ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, sabe?
Ele não tinha amor de escravo e não se achava filho do seu opressor. E isso é muito sério, porque uma das coisas que nos aprisiona e não permite que a gente tenha uma atitude de se libertar e de criar nossas organizações é o fato da gente ter uma afetividade atrelada ao branco. Principalmente quando esse branco é parente da gente, é mãe, é namorada, é marido, é filho. A gente fica o tempo todo cambaleando nessa onda aí para poder não desagradar aos nossos afetos, né? E ele acreditava e recorreu à espiritualidade. Você tem que ver a cena que eles fazem, que eles pedem a proteção da espiritualidade, eles perguntam se a espiritualidade está com eles e fazem um sacrifício, né, que é de ferir o olho para poder mostrar para a espiritualidade que não mede esforço, é o ebó, né? Aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente tem que dar para a espiritualidade cuidar de nós e nos fazer ter sucesso. Entendeu? Eu estou estudando isso em Exu, lá na mídia do Quilombocotô. E que não teve medo de abrir mão do conforto, porque ele estava lá, confortavelmente vivendo em Roma, como se fosse filho daquele cara que criou ele. E uma das coisas que ele percebeu é que mesmo sendo criado por eles, ele nunca ia ser um deles. Porque ele já tinha ouvido isso. Em muitos momentos eles jogavam na cara deles que apesar de ter sido criado em Roma, ele era um bárbaro. Então tudo isso ele começou a perceber para não criar uma identidade atrelada ao seu opressor. Ele começou a perceber que ele estava muito mais próximo do seu povo, que era bárbaro, que estava vivendo na pobreza, apesar dele viver confortavelmente, do que daqueles que criaram ele, que ensinou uma nova perspectiva de vida, que destruía o seu povo. Então, em muitos momentos, ele teve que matar gente, mas tudo com um objetivo, que era de libertar o seu povo das mãos de Roma. Só gratidão por todas as vezes que eu te ouço e aprendo a pensar. Exercito com meu povo preto. Me sinto lisonjeada em tê-la em minha vida. Axé, mano. Coisa linda. Obrigado. Que bom que de alguma forma eu estou contribuindo. A ideia é essa, né? Que a gente está aqui trocando. Vocês também me dão muito. Os comentários são massa. Muito obrigado, gente. Então, isso é muito sério. Ele não fez as coisas do nada nos peitos. Porque quando você faz nos peitos, você faz de uma forma mal feita e acaba agradando o branco. Mas quando você sabe tudo isso, quando você é uma liderança que abre mão mesmo desse conforto que você esse falso conforto, dessa falsa simetria com o branco, né? De achar que você também é igual a ele, de querer ser igual a ele, de querer estar nos espaços dele, e você sabe que você não vai ter liberdade e autonomia se você não se desvincular dele e se juntar com o seu povo e criar seus próprios espaços. Luiz, senti falta de você hoje, Luiz. Que bom te ver aqui. Sabe? Se você não faz isso, você não vai para lugar nenhum. Então você tem que ser essa liderança que junta a sua comunidade, que começa a mostrar para a sua comunidade que juntos vocês conseguem fazer as coisas, não conseguem separados. E uma coisa muito importante nisso aí é que mesmo eles sendo de povos diferentes, aldeias diferentes, cada um sendo rei da sua, mesmo eles tendo problemas seríssimos uns com os outros, naquele momento eles se juntaram contra um inimigo em comum, que era o Estado de Roma. Roma era o inimigo. Por mais que você tivesse suas queixas uns contra os outros, que a gente nunca vai ficar totalmente bonitinho, certinho, mas se a gente tem um objetivo, a gente se junta por esse objetivo. Então eles se juntaram e eles foram através da fé, da espiritualidade que eles tinham nos ancestrais que iam ajudar eles, no sacrifício que foi feito por essa liderança,
em dizer, eu vou na frente e vocês vão ver que vai acontecer, sabe? Em perceber que eles tinham uma potencialidade ali para fazer aquilo, e é isso que a gente precisa perceber também, no que eu sou potente, no que eu consigo fazer bem, e vou fazer para o meu povo, como John Henry Clarke fala. E a potência deles era a floresta. Eles conheciam a floresta como ninguém, muito mais do que os soldados de Roma. Então eles criaram armadilhas e eles colocaram os troncos de árvore meio quebrado, para quando os soldados de Roma viessem, eles começaram a derrubar meio mundo de árvore, a árvore ia caindo e matando os soldados, foi uma emboscada que eles fizeram. E nesse caminho todo, aberto, onde os soldados estavam, achando que estavam seguros, eles colocaram tipo querosene, e eles botaram fogo em tudo, encurralaram, fizeram tipo o jogo da velha, sabe? Eles encurralaram os soldados de Roma dentro dessas redomas de fogo. E aí, como eles estavam encurralados, foi fácil que eles chegassem, pegassem eles desprevenidos e matassem todos. Todos. Inclusive, esse cara que ele tinha como pai, mataram, cortaram a cabeça e botaram numa estaca. E você vê quase a última cena, é dele conversando com essa cabeça e dizendo para ele, a sua maior fraqueza foi acreditar que eu era seu filho e que eu nunca ia me rebelar e que o meu amor por você nunca ia deixar com que eu lutasse pelo meu povo. Isso é hora de você chegar, André. Tô retada com você, viu? E aí, eles fizeram isso, emboscaram o Roma, mataram sem dó nem piedade, e ele ficou como rei desse povo. Deve ter outra temporada, eu não sei, mas acabou nisso aí. Mas é muito interessante, porque a gente precisa pensar dessa forma. Nós temos potencialidade para poder nos libertar. Nada está acima da nossa liberdade, da nossa autonomia. A gente precisa querer construir nossas coisas. A gente precisa parar de ter a ilusão de que estar nesses espaços, nesse falso conforto, é alguma coisa de bom. Talvez, se for bom, é bom individualmente, só para você. Ele podia pensar assim, é bom para mim, eu como bem, bebo bem, visto bem, vivo como um rei, como um príncipe, mas o meu povo está lá se acabando. Então ele pensou, o objetivo dele era libertar o povo dele. E ele se tornou rei de todas aquelas aldeias, né? Então a gente precisa focar nisso. Foi daí que surgiu o fogo no racista, né? Você não sabe que no tempo da escravização os pretos colocaram foi muito fogo em Casa Grande. Olha a história de Naditã, né? O nascimento de uma nação. Eles mataram muitos brancos, eles botaram muito fogo na Casa Grande. E a gente hoje quer dormir dentro da Casa Grande. E é hora de mudar essa perspectiva, sabe? É hora de parar de querer estar junto deles, viver com eles, casar com eles, sabe? Flertar com eles, feministar, esquerdizar, sabe? Cristianizar. Tá na hora da gente juntar com o nosso, focar com o nosso, casar com o nosso, criar nossas organizações e viver uma vida de autonomia. Acabou a live. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Até a próxima semana, ou terça ou quarta, a próxima live vai ser no YouTube. E toda quinta-feira a gente vai estar aqui falando sobre poder político. Ainda não sei qual vai ser o subtema da próxima, mas foi muito significativo estar com vocês hoje aqui. Vocês do Instagram participam mais do que o povo do Face e do YouTube. E espero que a gente continue nessa troca, viu? Muito obrigado. Beijo. E até a próxima. Tá. Fazer bate-papo no Zoom. Vamos pensar sobre isso. Viu? Beijo. Até a próxima.